se hoje fosse o último dia da sua vida, onde você passaria a sua eternidade? Queridos, essa não é uma pergunta qualquer, não é filosofia, não é suposição, é a pergunta mais importante que você pode responder. Querido, olha, fica comigo até o final desta mensagem, porque Deus quer falar ao seu coração. Se você não ficar até o final, você não vai entender, não vai compreender a mensagem. Você precisa ficar até o final, porque Deus vai falar ao seu coração, você vai entender, vai compreender, querido, porque é uma mensagem muito profunda. É uma mensagem muito profunda, querido. E peço a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, deixe seu comentário e compartilhe com a pessoa que você a ama. Não fique aí só um minuto não, querida. Vá até o final desta mensagem, para você compreender, tá certo? Queridos, em Hebreus capítulo 9, o versículo 27, nos diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, eu quero também ler aqui Romanos capítulo 6 e o versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu quero aqui, nesse primeiro ponto, eu quero trazer sobre a realidade da morte e do juízo. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que a morte é uma certeza para todos nós, tanto pobre, rico, branco, preto, pequeno ou grande, seja lá qual for. A morte ela é uma realidade para todos nós. Ninguém pode fugir dela, ninguém pode evitá-la, mas a questão não é apenas morrer, queridos. A questão é o que vem depois. A Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a questão é o depois. Então a palavra do Senhor, nosso Deus, ela é bem clara. Depois da morte vem o juízo. Não é a segunda chance, não é a reencarnação de modo nenhum. Não há tempo extra. Ou você está em Cristo, ou está perdido para toda eternidade. Meus queridos, a vida, ela passa como um vapor, como diz o próprio Tiago. É como um vapor, como uma neblina que logo aparece, depois desaparece. Hoje nós estamos aqui, amanhã não podemos estar. Você está preparado para esse momento? Hein, queridos? Ninguém, claro, está preparado para esse momento, a não ser a pessoa que está em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós iremos vencer todo e qualquer obstáculo que vier, porque Ele vai nos ensinar a passar por tudo isso. Segundo lugar, o problema do pecado e a consequência. A palavra do Senhor nosso Deus declara em Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que eu pequei, você pecou, ou seja, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, como está escrito também na palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero dizer, queridos, mas Deus não nos deixou sem esperança. Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Em João 3, o versículo 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas venha ter a vida eterna. Olha que como a bondade de Deus é grande, o amor de Deus, um amor que não tem quem possa explicar esse amor. O apóstolo Paulo diz que esse amor de Deus nos constrange. Então, querido, olha, veja que o Senhor Deus, ele jamais deixou ninguém sem esperança. Jesus, ele é a solução. Jesus, ele morreu pela humanidade. Jesus se doou por você. Ele morreu em nosso lugar, como está aqui em João 3 e o versículo 16. Você não precisa temer a morte. Você não precisa viver sem certeza. Em Cristo existe perdão e existe vida eterna. Que bênção, que maravilha. Terceiro lugar, a solução em Cristo. Meu amigo, meus queridos irmãos, talvez você esteja vivendo como se fosse dono da sua própria vida. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer bem claro que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é a morte. Vamos colocar, há pessoas que acham que é dono da vida, mas por fim está caindo no buraco, no abismo. Está caindo no abismo sem fim, porque a eternidade é aonde você passará se você não encontrar com o Salvador que é Jesus. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus, o Senhor da glória, te pergunta, se hoje fosse o último dia da sua vida, onde você passaria a eternidade? Queridos, Jesus, ele pagou um alto preço. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje oferece para mim e para você a salvação como presente da parte do Senhor nosso Deus. Não é por obras, não é por religião, não é por tradição, de modo algum, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz que a fé que o Senhor nos deu, o Senhor Deus nos dá, ele vai dizer que a salvação é pela graça. Graça, querido, é um favor que eu e você não merecíamos. Ele vai dizer bem claro, pela graça sois salvos. E isso não vem das obras, não vem de vós, vem de Deus. Ou seja, o Senhor Deus, querido, ele nos dá a salvação de graça. Você precisa escolher a vida eterna hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você tornar, ou de você tomar uma decisão agora, para que você possa encontrar a sua salvação em Cristo Jesus. E claro, Deus, ele vai mudar a sua vida para sempre e também o seu destino. Tudo só depende de você. Jesus já fez a parte dele, já morreu no seu lugar. Agora só depende de você. Então, vem a pergunta para me finalizar, querido. Se hoje fosse o último dia da sua vida, onde você passaria a sua eternidade? Querido, olha, se você não é inscrito, deixa aí seu comentário. Ou se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe. E até o próximo.